Olá, olá, olá. Deus te abençoe neste dia, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, te dando ânimo, coragem, força para enfrentar os desafios deste dia. Eu estou aqui olhando ainda o capítulo 23 de Lucas, do verso 39 em diante. Diz assim: um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero continuar pensando aqui a respeito desses dois meninos que estão nessa condenação. Eles são condenados, não tem como escapar da situação que eles estão. Eles estão condenados, estão crucificados e vão morrer. Vão morrer, é o fato. A vida, como nós a conhecemos e valorizamos tanto, a vida como nós entendemos, vida vivida, a vida na Terra, neste planeta, acabou. Acabou para eles. Não tem outra forma, não tem mais jeito para eles. Eles estão crucificados, a vida para eles então não existe, é final de vida. Eles não têm mais esperança nenhuma neste mundo, nem nada em coisas. Eles não têm dinheiro para se salvar, não tem médico que vá dar jeito mais ali na situação deles, não tem a quem apelar. Eles estão sem condições alguma, tá? E os dois têm disposições diferentes com relação a Jesus. Jesus está ali no meio, está um de um lado e o do outro, e Jesus no meio dos dois. Entenda isso. O que me chama a atenção é a disposição de um, a disposição do outro, não tem outra coisa. A gente olha para os ladrões e às vezes não consegue se ver neles, mas a nossa condição é igual. A sentença de morte é sobre a nossa vida. Quando vai acontecer, aí não sabe. Uns vão morrer jovens, outros vão morrer velhos. Não é indiferente, tá? Mas vamos morrer. O fato é este. E o fato da morte, a grande questão dessa morte é o que virá depois. Será que não existe mais nada depois? Morreu, acabou, como dizem os materialistas. Morreu, acabou, então vamos viver o mundo hoje, agora, e fazer as nossas vontades e aproveitar a vida, como dizem alguns? Ou ainda existe algo mais? Existe algo após vida? Existe vida após esta vida e essa existência? Eu creio que sim. Eu creio que a nossa natureza, nossa vida, a nossa existência não é só isso aqui. Se for só isso aqui, é muito miserável e muito desgraçado. Mas eu creio piamente que a vida continua após a morte. Que a existência que nós temos ou tínhamos antes era uma existência para ser eterna. O nosso espírito ele é eterno, ele não vai acabar. Nós morremos e esse espírito volta para Deus e na presença de Deus vai prestar contas, tá certo? Então, assim sendo, os dois têm a disposição do Salvador. Os dois são pecadores, os dois estão condenados, mas ali na sua frente, do seu lado, está aquele que é o único que pode projetar esperança sobre a vida futura para todos. Jesus Cristo ele é, por todo o Antigo Testamento na Bíblia, por todo o Antigo Testamento, ele é profetizado. Vai vir um que vai fazer isso, vai vir de Deus, e ele será rei, será poderoso, será maravilhoso, e governará o seu povo. E aqui, no Novo Testamento, nos 4 Evangelhos, você tem a visão clara de quem é Jesus e do que Jesus veio fazer. Nesse momento, Jesus está crucificado. Ele também recebeu a sentença de morte. Entretanto, esse Jesus não pecou, não errou, não fez nada fora da lei, nada que fosse contra Deus. Muito pelo contrário, ele obedeceu a Deus, honrou a Deus, falou de Deus, explicou o reino de Deus para as pessoas, glorificou a Deus, exaltou a Deus, mostrou amor por Deus, viveu para Deus. E agora, acusado
mentirosamente por um grupo de vagabundos invejosos que estavam com medo de perder a sua boquinha no governo, né, o seu dinheirinho que ganhava do governo, e condenado também pelo governo político, que é outro safado também que condena Jesus por causa da ação do povo, mas por medo do povo e por medo de um levante ali, né, que ia causar um desconforto com ele perante o governo, o poder mais alto, né? Então condena Jesus. Mas esse Jesus tem um propósito, a sua morte tem um propósito. A sua morte na cruz, de acordo com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os dois ladrões estão na mesma condição que a gente, e os dois têm a opção. Jesus está ali com ele, e nós temos essa opção, porque essa salvação se estende a nós hoje. Nós temos de tomar uma posição: ou nós entregamos nossa vida para Cristo, andamos para Cristo, amamos a Cristo, ou não, ou vamos continuar vivendo a nossa vida de forma egocêntrica, de forma fora de Deus, como se isso pudesse acontecer, fora da vontade de Deus, desobedecendo a Deus, desonrando a Deus, e vamos sofrer as consequências dessas atitudes. Aqueles que obedecem a Cristo terão a vida eterna. Aqueles que se entregam a Cristo e recebem Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor têm a vida eterna. E aqueles que não quiserem nada com Cristo terão a morte eterna. Ficarão eternamente separados de Deus. Isto é vida e é morte. Isto é a coisa mais importante que nós temos que pensar. Nós não sabemos quando vamos parar de respirar. Por isso nós temos que pensar nisso. Então pense nisso, pense muito nisso e tenha um ótimo dia.